Então, gente, o exercício de perspectiva cônica, tá? Então eu coloquei inicialmente para vocês aqui o método para a realização então da perspectiva cônica. Então, trabalhando com 2 pontos de fuga, então conforme aquele material de apoio que a gente comentou na última aula. Então, o exemplo aqui é bem simples, tá? Eu coloquei para vocês então esse retângulo para poder simular uma planta baixa, tá? Num determinado ambiente. Vamos imaginar que eu tivesse aqui um maior detalhamento aqui dentro, tá? Mas por enquanto vamos só enxergar aqui o retângulo, tá? Então eu vou desenhar essa planta, né? Então, de acordo com a escala, tá? Aí eu vou fazer isso sobre a reta PQ, tá aqui a reta PQ, né? Deixei visível para vocês aqui, tá? Onde vai acontecer então esse meu plano do quadro, onde vai ter a minha projeção, tá? Para isso eu preciso observar os ângulos, gente. Então, só para retomar, né? Eu tenho que ter aquele cuidado de trabalhar com ângulos que sejam menores do que 60 graus, tá? Ou no máximo 60 graus aqui, né? Daí eu destaquei aqui para vocês, eu coloquei no lado esquerdo 60 graus, tá? Considerando então aqui a minha reta PQ, tá? E mais aqui essa reta que eu tenho aqui, né? Com o ponto A. E depois do outro lado eu coloquei aqui o ângulo de 30, tá? E considerando então a reta onde eu vou ter o B, tá? Então, para poder iniciar minha planta baixa, eu posicionei ela, enfim, nestes ângulos aqui. Já que eu estou trabalhando com perspectiva cônica, então com 2 pontos de fuga, tá? Para isso, então, eu vou determinar então a distância D, tá? Onde eu vou localizar então o meu PV, que é o meu ponto de visão, tá, gente? Tal que o ângulo, então, aqui conforme a gente tem lá na parte teórica, né? Então, o ângulo formado por A, PV e B seja menor do que 60 graus. Então tá aqui, né? Aqui eu só marquei para vocês aqui em azul para poder ilustrar isso daqui, tá? Então o D aqui, gente, ó, é esta distância que está aqui marcada com a seta, tá, gente? E aqui eu marco então o meu PV, meu ponto de visão, ou seja, é a distância que eu vou ter, gente, do observador por objeto que eu estou observando. No caso aqui esse meu retângulo que é a planta baixa, tá? Próximo passo, eu vou traçar então aqui a linha do horizonte e a linha de terra, tá? A uma distância H, que vai ser também a altura do observador. Então, além de ter a distância do objeto, eu vou ter que marcar também essa altura, que vai ser basicamente onde é que vai estar a minha visão, tá? Então aqui eu fiz para vocês, ó, LH tá lá marcado, ó, tá? A linha do horizonte. E eu marquei então a linha de terra, ó. Então a linha de terra tá aqui o bonequinho rosinha aqui, tá? Que basicamente é a altura então que ele vai conseguir enxergar aquele objeto. Então eu deixei meio próximo da cabeça dele aqui, ó, que é a visão dele, tá? Então isso vai ser definido para você sempre. A partir disso, então, eu vou projetar F2, no caso, né, sobre a linha do horizonte, e eu vou encontrar o F1. Tá aqui, gente, ó. O F2 está aqui, tá? Seria então o meu primeiro ponto aqui de referência, ó. Aí eu vou jogar ele para baixo. Aqui eu fiz o tracejado vermelho para vocês enxergarem, ó. Onde ele pegar aqui na linha do horizonte, ó, eu vou marcar F1. Tá aqui, ó. Então esse vai ser o meu primeiro ponto de fuga, gente, tá? Já que a gente está trabalhando com 2. E o segundo está do outro lado, lá, tá F2 linha lá, ó. Tá aqui, ó. Tá? Vou jogar para baixo e vou achar então o outro, tá aqui, ó. Certo? Quinto passo, vou determinar então a altura que eu tenho então, né, do objeto. Tá, gente? Então aqui eu fiz essa linha mais grossa azul para vocês enxergarem, ó. Essa é a altura do objeto. No caso aqui, né, a gente fez só de maneira representativa, né? É uma planta baixa, mas é um retângulo, né? Então eu marquei a altura então do meu retângulo aqui, ó. Partindo sempre, ó, da linha de terra, gente, ó. Tá? Marquei a altura. Então aqui eu vou ter os outros pontos, né? Ó, F1, O1, tá? Tá aqui, eu vou ligar eles, né? Então eu vou ligar cada um desses pontos aqui, né? A partir então dos pontos de fuga que eu marquei anteriormente e a partir da altura do objeto, né? F1, C1, F'1, O1 e F'1, C1, tá? Então para poder fechar então aqui, ó, essas linhas vermelhas que eu estava
que eu estou destacando na verdade para vocês aqui, tá? Próximo passo, ó, vou projetar então, né, esse APV, tá? E vou encontrar então, no caso, o meu A1 aqui, e da mesma forma vou fazer isso para achar o B1, tá? Então tá aqui, gente, ó. Quando eu projetar, então, quando eu ligar o ponto A lá no ponto de visão, tá? Eu vou ter essa intersecção que está aqui, ó. Eu marquei aqui para vocês com a flechinha, tá? Então eu vou projetar isso para baixo. Aqui, ó, vou jogar lá para baixo depois, ó. Então aqui está o meu A1, gente, ó. Vou ligar então até o PV lá e aqui eu vou marcar A1. Da mesma forma eu marquei o B1 do outro lado, ó. Então eu projeto isso lá para baixo. Onde ele pegar aqui embaixo, ó, eu vou fazer o fechamento então do meu objeto, tá? Então determina-se desta forma a perspectiva exata do objeto. Tá aqui, gente, ó. Eu já tinha as marcações anteriores, né, a partir da altura dos pontos de fuga, e agora eu consegui marcar então o fechamento do objeto, então onde ele termina, tá? Então eu estou considerando então esses ângulos iniciais aqui, e estou considerando principalmente então a distância que eu tenho do observador a partir do objeto, até o objeto, e também a altura dele aqui, né, para poder enxergar então este objeto desta forma aqui, né, tá? Então, gente, o exercício então aqui para a gente poder exercitar basicamente é uma planta baixa, tá? E a gente vai trabalhar então com um ponto de fuga. O que eu coloquei então aqui, ó? Desenvolver então a perspectiva cônica do interior então deste quarto que está aqui, tá? E aí eu passei para vocês então essa planta baixa aqui com as medidas gerais do mobiliário e também das suas aberturas, tá, gente? Então aqui tá pequenininho, mas vocês depois podem acessar o arquivo para poder olhar com melhor, né? Mas basicamente eu coloquei então aqui uma cama, tá, gente? Então tem as dimensões gerais. Tem um quadro aqui, tá meio fininho, tá? Mas tem um quadro aqui na parede. Um tapete, tá, gente? Tem aqui a janela com as suas dimensões. Aqui eu coloquei um armário, então um roupeiro, né, gente? E depois aqui eu tenho uma abertura, então, né, que é basicamente onde vai ter a porta para poder acessar o quarto. Aí eu coloquei para vocês, né, que a parede vai ter uma espessura de 0,15, tá? E coloquei para vocês também as medidas também dos vãos aqui, ó, tá? E a distância que eu vou ter então aqui da abertura até o armário, e depois eu tenho também o vão aqui até iniciar a abertura, tá? O ambiente vai possuir então 13,50 por 13,50 e eu coloquei uma altura de 3 metros, tá? Então essas são as dimensões gerais aí do ambiente, tá? Então o primeiro passo que vocês vão ter que fazer é basicamente desenhar esse ambiente. Não precisa fazer o detalhamento aqui, gente, desenhar assim, digamos, detalhes específicos aqui do roupeiro, da cama, não nos interessa agora nesse momento, tá? Basicamente é fazer as caixinhas, tá? E depois a gente tentar levantar a perspectiva a partir desses objetos aqui, tá? Então eu coloquei para vocês aqui, eu escaneei o meu desenho, tá? E coloquei um passo a passo, considerando aquilo que a gente já conversou ali na primeira parte. Então, ó, desenhar a planta baixa, eu coloquei a escala de 1 para 25 para vocês, porque daí possivelmente eu acho que vai caber então numa 4, então quem quiser fazer numa 4 aí, né, tá tranquilo. Tá? Marcar a reta PQ, então que é o plano do quadro, tá aqui, gente, ó. Então, assim como eu tenho no exemplo anterior, tá? Marcar a distância, então, do observador. Então, sempre é importante considerar esta distância aqui, né, gente, conforme eu falei antes. Então, nesse caso aqui, eu botei 2,30 m para vocês, ó, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui embaixo eu botei o DO, tá? Então, até iniciar então a minha planta baixa. E a partir disso, então, eu vou traçar os raios visuais. Aqui são as retas, né, gente? Que vão ligar, então, a distância do observador até o início de cada item na planta baixa. Então, tá aqui com essas linhas vermelhas aqui, tá, gente? Ó. Tá? Então, eu tô ligando lá desde lá até encostar em cada início, em cada ponto que eu tenho de cada objeto, tá, gente? Observe um detalhe aqui, pessoal, ó. Eu desenhei a minha planta baixa, mas eu tirei a parede aqui desse lado, ó, tá?
Cuidem isso na hora de fazer o desenho. Tá? Eu deixei aberto para poder sair direto do objeto, ó, desde o primeiro ponto que eu tenho aqui dentro do ambiente, ó. Ó, desde o início da parede. Tá? Então eu tirei a parede de fora para tentar enxergar o objeto. Basicamente é isso que eu fiz. O restante aqui está todas as medidas conforme eu passei. Ó. Tá? A espessura da parede, né, o tapete, a cama, o quadro aqui em cima, tá? O roupeiro e aqui a minha porta. Tá? Então cuidem primeiramente aqui para poder fazer essas medidas de forma bem correta aqui da planta. Tá? Então fiz a planta, vou marcar então o meu DO aqui e aí eu vou fazer então meus raios visuais. Ó. Só ligar eles então no início de cada ponto. Olha lá, ó. Tá em vermelhinho para vocês ali. Quinto passo, gente, ó. Eu vou deixar um espaço abaixo daquele DO lá, tá? E vou marcar a linha de terra, tá? E também a linha do horizonte, assim como a gente tinha no exemplo anterior, tá? Neste caso, eu defini para vocês aqui, ó, que a minha linha do horizonte ela vai estar coincidindo com o ponto de visão do observador, com o meu PV. Então, 1,50 m, tá? Então, isso aqui, ó, eu fiz abaixo da minha planta baixa, assim como eu fiz no exemplo anterior para vocês, ó. Tá aqui a linha de terra, tá? Então, ó, vou levantar 1,50 m, que é então a minha visão do observador, e também vai ser minha linha do horizonte. Tá aqui a linha, tá, gente? Tá? É isso que você tem que marcar agora. Sexto, vou traçar retas até a linha de terra, tá? E a partir da intersecção então da reta PQ com a distância do observador, eu vou encontrar as dimensões gerais do ambiente. Então exatamente como foi feito no anterior, que era simplesmente um retângulo, tá? Então o que eu fiz aqui, ó, tá? Então assim, ó, eu tenho essas linhas vermelhas que estão ligando lá no meu DO, tá? No momento que ela passar aqui, ó, tá? Nessa minha reta PQ que está aqui, ó, tá? Eu vou ter um ponto de intersecção aqui, ó. Então, ó, é a linha azul que está aqui na horizontal que vai ter intersecção com essa minha linha vermelha. Então eu vou, a partir desse ponto de intersecção, ó, vou jogar essa medida para baixo, ó. Vou traçar para baixo, ó. Tá? Então esse monte de linha azul aqui que eu coloquei, que eu marquei para vocês, tentei destacar aqui com um círculo, ó, tá? Vão ser então as marcações que eu vou ter para o ambiente, ó. A partir delas eu vou achar então todas as marcações que eu tenho para o ambiente lá embaixo. Tá? Da mesma forma que foi feito lá naquele exemplo anterior. A partir disso então eu marco as alturas do ambiente, ou seja, as medidas que eu tenho então de altura de cada um dos objetos, tá, gente? Então vocês podem marcar aqui na lateral, digamos assim, né? Tá? Podem marcar, enfim, aqui, né, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, né? Então vocês vão enxergar aqui pelas minhas marcações mesmo, ó. Olha aqui, ó, a altura da cama no caso aqui, ó, tá? A altura do quadro lá, ó, tá? A altura do roupeiro, enfim, ó, a porta, tá? Eu marco essas linhas aqui e depois eu vou ter que ligar elas lá no fundo, tá? Ó, eu tenho aqui meu ponto de visão, lembrando, ó, eu defini para vocês, ó, ele fica coincidente com a linha do horizonte, tá aqui, ó, aqui está a linha e ele está lá no meio, né? Tá? Então tá aqui nessa parte central. Então este é meu ponto de fuga, gente. É um ponto de fuga, tá? Ó, estou ligando lá, ó, tá? Então basicamente o que vai acontecer aqui, ó, tá? Eu tenho todas as linhas verticais, perdão, que estão vindo lá de cima e eu tenho estas marcações aqui que vão me ajudar então a encontrar os itens, tá, gente? Então, traçando as retas a partir do ponto de visão aqui, né, eu vou finalizar os itens considerando as alturas marcadas anteriormente. Tá? Então, esse é o nosso passo a passo aqui para poder construir então essa perspectiva aqui.